para a nossa região é essa: chuva e frio, cerca de 16 graus. Então, a gente morre antes da hora, né? Bom, nós vamos hoje fazer a prece, né? Falando em prece, nós vamos dar uma continuidade, nós vamos fechar aquele assunto que nós iniciamos na última quarta-feira, quando nós falamos sobre a prece, nós falamos sobre a oração. Eu dei lá uma revisada em casa e eu achei assim que dá para a gente explorar um pouco mais o tema. Então nós explicamos alguns tópicos, respondendo perguntas sobre a prece, e então nós vamos hoje dar continuidade ao tema para concluirmos, tá bom? Sobre a prece. Só lembrando, acho que todo mundo sabe, né? Na sexta-feira próxima, não essa, a outra, é o Vansan, né, convidado. Ele estará cantando para a gente a palestra musical. Vamos então fazer a nossa prece para iniciarmos o estudo. A partir de agora, busquemos a tranquilidade, a serenidade, e vamos tentando nos acalmarmos. Não quer dizer que estejamos nervosos, não é nesse sentido. Acalmarmos-nos é no sentido da gente abrir mão um pouquinho das preocupações, dos pensamentos mais nocivos, das nossas ansiedades de todos os dias, daquele estado que às vezes, na dificuldade em lidar com a vida, com os problemas, acabamos sintonizando. Todos nós sabemos que, independente da atividade, seja ela de estudo, palestra, seja ela qual for, também vivemos aqui um momento de recebemos o passe espiritual, somos envolvidos pela energia do próprio ambiente, somos tratados em questões mais simples, um desarranjo aqui, uma desarmonia no chakra ali, uma pressão na cabeça acolá, uma influência oportunista, enfim. Se a gente consegue entrar no clima, digamos assim, se a gente consegue sintonizar com a energia do ambiente, sem dúvida alguma, além de aprendermos, saímos daqui bem melhores, por todo o tratamento que é feito. Sendo assim, nós agradecemos a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, pelas bênçãos recebidas, em cada estudo, em cada atividade, em cada situação, que somos cuidados pela espiritualidade. Que Jesus, esse amigo de todas as horas, uma vez mais nos abençoe e nos conforte na sua imensa e inesgotável paz. Para ninguém estranhar, próximo final de semana eu vou estar viajando de novo, então não estarei no Claus. Nosso querido Lindomar fará para a gente de novo, tá? Então, domingo, Lindomar vai fazer para a gente a transmissão da live do Dr. Claus. Bom, vamos lá. Eu vou começar com uma pergunta que eu não sei responder, tá? Mas eu vou fazer a pergunta para a gente pensar a respeito. É uma pergunta muito interessante, que assim, se eu tivesse juízo eu nem colocaria a pergunta, né? Eu não vou colocar a pergunta que eu não sei responder. Mas como a gente não sabe nada mesmo, e a gente precisa desenvolver esta consciência, que por mais que estudemos em matéria
de sentimentos, em matéria de conhecimento, em matéria de autoconhecimento. Como precisamos admitir que somos alunos, e digamos assim, não os melhores alunos, não tem nada demais a gente ler uma pergunta da qual a gente não tem uma resposta mais objetiva, mais conclusiva. Então nós vamos fazer a pergunta, vamos explicar algumas coisas e aí a gente vai tirando a nossa própria conclusão. Aliás, é próprio dos espíritos, naturalmente os espíritos responsáveis, os orientadores espirituais, em muitas questões, eles afirmarem que não sabem, que ainda não tem aquela resposta. Não precisa ir muito longe. Quando nós vamos consultar um livro, ou quando vamos fazer uma pergunta a um espírito que está dando uma comunicação psicofônica, e vamos fazer indagações a respeito do umbral, a respeito das regiões inferiores, os espíritos vão responder com tranquilidade. Mas se a gente começa a fazer perguntas do tipo assim, mas como é que é a vida em Saturno? Como é que é a vida nas dimensões espirituais superiores? Dizem que os espíritos, depois de uma determinada evolução, não têm mais corpo, nem físico nem espiritual. Então como é que a gente sabe que o espírito tal é o espírito tal? Se o espírito é uma centelha, uma luz, uma flama, como afirmam os espíritos, como é que eu vou saber que fulano é fulano? Então são perguntas no qual nós adentramos num campo que os próprios espíritos que nós consideramos superiores, que nos orientam, que nos ajudam, também estão pesquisando, também estão tentando entender, também estão tentando nos informar a respeito. Então a pergunta é a seguinte: nós podemos orar e termos o resultado, porque orar você pode orar a hora que você quiser, para quem você quiser, do jeito que você quiser, mas a pergunta dificulta por causa disso. Nós podemos orar e temos o resultado em relação às questões do tempo, por exemplo, orar para parar de chover, orar para chover, isso é possível? É uma pergunta de difícil resposta. Então vamos tentar entender um pouco. Quando nós vamos no Livro dos Espíritos, e a gente tem o Livro dos Espíritos como ponto de partida, a gente aprende lá que os fenômenos da natureza, chuva, sol, tudo que diz respeito à natureza, são secundados por seres ligados à natureza. Quando nós falamos dos elementais, e nós já explicamos um pouco disso aqui, que são seres que estão no processo de transição, a gente entende que os elementais, fadas, gnomos, esses seres da natureza, são seres que ainda não estão na condição de seres humanos e não estão mais na condição de animais, reencarnando como animais irracionais. Eles seriam espíritos em transição do reino animal para o reino dos homens. E pelo que a gente lê no Livro dos Espíritos, a gente entende que são os espíritos, tanto os inferiores, os seres, melhor dizendo, tanto inferiores como mais evoluídos, que controlam os fenômenos da natureza. Isso fica bem claro quando Jesus acalmou a tempestade. Quando a gente vai ler lá que Jesus estava no barco, que ele disse aos apóstolos, ó homens de pouca fé, etc e tal, que Pedro vai tentar caminhar até Jesus e acaba afundando, aquela coisa toda. Jesus dá uma ordem para que a tempestade se acalme, e a tempestade se acalmou. Então a gente entende que Jesus não estava falando com o vento, com o relâmpago, com o trovão ou com a própria chuva. Jesus, quando ele deu a ordem, ele deu a ordem a estes seres que comandam os fenômenos da natureza, e então a chuva cessou por ordem de Jesus a estes seres. Eu me lembro que no nosso primeiro IMPAMED,
Quando a gente estava finalizando o Impamed, nós tivemos uma tempestade, um vento, uma chuva, né, que derrubou os livros da livraria, que a gente não conseguia concluir, não conseguia desmanchar as coisas e ir para casa, da tempestade que deu. E os espíritos, mais tarde, depois, durante a semana, disseram que era preciso aquela chuva, aquela tempestade, para limpar os miasmas, as energias densas que estavam na cidade e na região, e que a vibração do evento contribuiu para que aquele processo pudesse acontecer, certo? Então a gente entende que sim, que é possível nós orarmos nesse sentido. Agora, como quase tudo na vida, devem existir aí elementos que determinam que o seu pedido seja ou não atendido. Porque se fosse só uma questão de prece, lá na região mais seca do Brasil, né, que falta água o ano todo, que nós sabemos bem, bastaria a prece daquelas pessoas de fé que começaria a chover, né? E aí a gente pode entender que a gente deve estar falando de um processo kármico também, que aí essa questão poderia ser respondida sobre a prece para qualquer outra pessoa. Eu vou fazer uma prece com muito fervor, com muita sinceridade, para a Célia se curar da doença que ela tem. Tá, e aí a Célia não se cura, ela continua doente. Aí a gente pergunta assim, bom, onde é que eu errei na minha prece? Será que faltou fé? Será que faltou fervor? Será que a minha fé não foi sincera? Talvez sim, mas talvez o fato da Célia não se curar não tenha nada a ver com isso. Era um processo que já estava em andamento, dentro das necessidades evolutivas da Célia, que ela precisava viver. O que acontece muitas vezes na prece e na oração é que pesa muito a nossa infantilidade espiritual, pesa muito a nossa ingenuidade. É preciso que a gente entendesse, é que a gente não consegue entender isso, que toda vez que nós oramos, a nossa prece é ouvida e canalizada. Nenhuma prece é perdida. A pessoa vai ser ajudada. Não, mas eu orei para a Célia e ela não se curou. Não, então, mas a sua oração valeu para inspirá-la, para confortá-la, para estimular a resignação, até para ajudar no processo de enfermidade que ela estava passando. Mas não havia como acontecer uma cura. Por quê? Porque, como eu disse, um processo talvez kármico, uma programação reencarnatória, que ali não seria possível uma alteração mais profunda. Então existem meandros na nossa vida que é muito difícil a gente entender, até porque nós não temos o todo. Nós não temos todas as informações sobre, por exemplo, as nossas experiências reencarnatórias. Ainda que a gente saiba alguma coisa, um dia o Espírito me falou que eu vivi na Idade Média, um dia o Espírito me falou que eu era médium na outra encarnação, e por isso eu fui queimada, porque eu era bruxa, porque o médium era considerado bruxo, etc. Ainda que eu tenha uma ou outra informação, eu não tenho o todo. Então a gente, a rigor, não sabe quais os caminhos nós tomamos para chegar aqui. É por isso que não dá para comparar uma encarnação com outra, porque hoje nós estamos aqui no mesmo centro, somos espíritas, todos nós queremos melhorar, estamos tentando aí fazer o melhor da gente, né? Aqui dentro, fora daqui, na sociedade, estamos tentando ser honestos, etc. e tal, mas todos nós viemos de lugares diferentes, viemos de situações diferentes, de relacionamentos diferentes, com erros diferentes, com graus de maldade nos nossos erros também diferentes. Então, quando você junta tudo isso, não dá para você fazer uma programação ou ter uma visão mais segura, não vai acontecer isso. Isso vai dar certo por causa disso, porque as informações que nós temos são muito limitadas quando nós lançamos um olhar para todas as experiências que nós já vivemos até hoje. Não dá para dizer. Então aí, vamos voltar à resposta da pergunta. Eu creio que sim,
que tem sim uma influência, por isso que nós citamos aqui, pelos seres que lidam com isso. Inclusive, tem um livro, já um pouco antigo, ele não é novo não, do Paulino Garcia, através da mediunidade do Bacelli, chamado Os Elementais, ou Espíritos Elementais, uma coisa assim, que fala dos elementais, que cita, inclusive encontros com elementais, aquela coisa toda, né? Vale a pena a gente procurar, é um livro muito esclarecedor a respeito deste assunto, porque ainda é muito tabu, né? Mesmo entre nós espíritas, existe muito tabu sobre determinados assuntos, a alma dos animais, tem muita coisa contraditória, muita gente que acredita, muita gente que fala besteira sobre os elementais, também tem espíritas que não acreditam. Então assim, aí a gente entra no campo do debate, e até certo ponto é até interessante que haja o debate, que haja opiniões contrárias, porque a doutrina espírita é isso, né? De discussão, de entendimento, de livre pensamento, onde nós vamos entender algumas coisas, não vamos entender outra. Há pessoas que vão discordar da gente. Por exemplo, Aguinaldo, eu acredito, e tem muitos espíritas, muitos mesmo, que vão nesta linha também. Eu acredito tranquilamente que Chico Xavier foi a reencarnação de Allan Kardec. Eu acredito tranquilamente nisso. Agora, existe uma linha do movimento espírita, de espíritas que não acreditam nisso, que dizem que não, que a personalidade é muito diferente, que Kardec teria sido uma outra pessoa, que Kardec já teria sido visto no plano espiritual, ele junto com Chico Xavier, etc e tal. Então são discussões, né? São discussões. O espírito não veio para dizer, sou ou não sou. Então a gente fica com essa dúvida. Aliás, já vou aí, Márcia, a gente faz algumas pegadinhas quando a gente vai fazer perguntas para oradores, né? E a gente faz pegadinha com quem a gente sabe que tem condição de responder. Não sei se vocês se lembram, há uns 3, 4 anos atrás, numa quarta-feira, nós fizemos um pinga-fogo com o Lindomar, né? Fazendo perguntas para aquele estudo que ele costuma fazer para a gente de quarta-feira, a quarta-feira que antecede o IMPAMED. E uma das perguntas era esta: se Chico tinha sido Kardec. E Lindomar, muito habilidoso como ele é, disse assim: conversei com o Chico e ele disse para deixar esse assunto quieto, para não mexer com isso não. Então, estou trazendo aqui o que ele disse. E ele pulou para a próxima pergunta, né? Então, Márcia, você ia falar? Sim. Vai preparar uma meditação e ela solicita ajuda dos elementais. Sim. Sim. A Márcia está lembrando um texto lá do livro Nosso Lar, em que para ajudar determinada pessoa, eles recorrem aos elementais, né? Da mata, aquela coisa toda da energia da mata, para trazer a medicação necessária. E aí, já que a Márcia lembrou o Nosso Lar, vamos lembrar também que no próprio Nosso Lar, quando André Luiz vê determinadas aves ali voando na região umbralina, e os benfeitores explicam que eram aves que se alimentavam de miasmas, elas serviam para limpar os ambientes. E aí André Luiz diz assim: mas eu nunca vi essas aves lá na terra. E os espíritos respondem: é porque elas não existem lá, elas só existem aqui. Estas aves são nativas do plano espiritual. Essa colocação colabora muito com a teoria do Dr. Inácio Ferreira, quando ele diz que gente, espírito, animal nasce no mundo espiritual. Porque se o André Luiz verifica uma ave nativa do plano espiritual, e aí alguns anos atrás o Dr. Inácio Ferreira, ele gerou a maior polêmica, porque em um dos livros dele, eu não me lembro se foi aquele Reencarnação no Mundo Espiritual, ele narra um ninho de passarinho,
o passarinho chocando os ovos e nascendo o passarinho, né? E não foi plasmado, não é que foi daqui para lá, nasceu os passarinhos lá, né? E aí ele vem defendendo essa teoria, que me parece bem lógica, bem coerente, dos espíritos transitarem de uma dimensão para outra, sem que seja necessariamente aqui na Terra. Tem um livro que é meu, mas não lembro qual é. Eu não lembro qual livro que tem um menino que desencarnou num acidente de carro. Ele estava com os pais, eu não lembro se os pais desencarnaram, eu sei que o menino desencarnou, sei lá, 8, 9 anos, e ele estava lá no plano espiritual. Eu acho que é aquele livro Morri, Sobrevivi, Para Onde Vou, eu acho que é lá que tem essa história. Então o menino está lá, né? Está lá se recuperando, está no hospital, desencarnou. Mas o que chamou a atenção, que o menino, neste caso, cada caso é um caso, neste caso, o menino está com um cachorro, está lá com o cachorro está lá com ele, né? Deixaram o cachorro ficar lá. E aí alguém pergunta de onde é que veio o cachorro. Só que naquele caso, porque assim, o cachorro poderia existir lá, né? Poderia existir lá. Eu, por exemplo, eu tenho um amigo, não vou falar o nome dele porque ele não autorizou, e sempre que eu falo o nome é porque alguém autorizou, porque eu posso falar, né? Tem um monte de coisa de bastidor que a gente tem que tomar cuidado, né? Eu tenho um amigo que ele tem um gato egípcio, que está desencarnado, está lá no plano espiritual. Ele diz que assim que desencarnar, ele sabe que o gato está lá, e ele vai ser dono do gato lá do outro lado, porque o gato está lá, os espíritos já levaram ele para ver o gato está lá, ele vai. Então poderia ser essa situação. Tem aqueles casos em que o poder mental dos benfeitores, eles podem plasmar determinados animais. Cães, por exemplo, quando tem que entrar nas regiões mais densas, pode ser plasmado. Mas no caso daquele menino, não era nenhum dos dois casos. O cachorro era do menino aqui na Terra. E naquela ocasião o cachorro estava dormindo e eles desdobraram o duplo, entre aspas, o espírito do cachorro, e levaram para brincar com o menino, né? Então a hora que o cachorro acordasse aqui, o princípio inteligente, né, voltaria e o cachorro continuaria vivo aqui. Então foi um desdobramento que os benfeitores fizeram para alegrar o menino que tinha desencarnado, aquela coisa toda. Então isso só mostra o quanto a gente não sabe as coisas. Por isso que eu não sou mais quase chamado para centro nenhum para fazer palestra, por causa dessas coisas. Por causa dessas coisas, eu sou tonto, né? Se eu ficasse só falando de Jesus, falando bonito, o povo chorando, né? A maravilha, e eu me convidar para todo lugar, aí eu fico tocando esses assuntos polêmicos, né? Fico falando dessas coisas, alfinetando, que um monte, não todos é claro, mas uma boa porcentagem dos dirigentes espírita, por orgulho, não querem saber, né? Porque aí o povo vai começar a perguntar, eles não vão saber responder, então eles dizem que não pode abordar esses assuntos, né? Que são mistérios de Deus, e aí então a gente fica limitado nos centros que tem que falar. Não tem problema nenhum, que Jesus abençoe todo mundo. Bom, vamos para a próxima pergunta. Eu já perdi 25 minutos só na primeira pergunta, né? Culpa de vocês. Estamos falando de prece, mas uma pessoa pode conseguir adoecer outra pessoa desejando o seu mal? O mal tem esse poder? Bom, aí também já não é mais prece, né? Não podemos falar que é prece. Aí eu vou orar para Deus que fulano caia, quebre a bacia, né? Eu vou fazer uma prece a Deus para fulano ir a falar. Não dá para chamar de prece. Né? Assim, a gente sabe que sim, né? A gente não precisa nem ir muito longe. Todo mundo aqui já deve ter vivido essa experiência de receber uma visita em casa, a visita vai embora, morre a flor murcha, no outro dia está seca a flor, não é? Ou você dá um abraço numa pessoa no meio da rua e você diz, nossa senhora, parece que a tua cabeça está explodindo, teu corpo está pesando 300 quilos, né? Você precisa tomar banho de sal grosso. Então a gente sabe que essa energia do mal, porque o que não é do bem é do mal. A energia é neutra também é do mal. Por quê? Porque quando você está neutro, você está do lado do mal, né? A nossa energia tem que ser do bem,
tem que ser da luz, tem que ser aproveitada, tem que ser produtiva. Se eu estou neutro, eu já estou do lado do mal. Então, às vezes as pessoas podem fazer isto conscientemente, elas têm consciência daquilo. Eu não gosto de fulano, eu não vou bater nele, eu não vou xingar ele, mas se eu pudesse, eu acabava com ele. Pronto, não precisa mais que isso. Você jogou uma energia. Há outras pessoas que até nos contaminam, mas não é nada com a gente. Elas estão tão perturbadas, tão infelizes, tão mal, que elas acabam perturbando o ambiente onde elas estão. E não é por maldade. Agora, para responder essa pergunta, eu chamo a atenção de uma coisa. Lá na pergunta 557 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta se ele não usou essa palavra, ele usou a palavra maldição, se alguém poderia jogar uma maldição nos outros. E eles responderam assim, os Espíritos responderam: Deus não permitiria uma maldição injusta. Uai, quer dizer então que a justa permite. Vocês concordam comigo? Porque está assim lá. Não sou eu que estou dizendo, está lá. Se você for no Livro dos Espíritos, na resposta da pergunta 557, quando Allan Kardec pergunta sobre maldição, eles respondem: Deus não permitiria uma maldição injusta. Mas o que seria uma maldição injusta? Olha, seria naquele caso em que a pessoa não merece. Aí o que seria não merecer? Não estar na vibração, não estar na sintonia, não estar vinculado àquela energia. Não vai pegar. Tem uma história antiga que eu conto, você já deve ter ouvido, que essa é antiga, é lá muitos anos atrás, mas ela aconteceu de verdade, não é piada não. Que uma mulher nos procurou aqui no centro, porque ela perguntou assim, primeiro ela disse, que ela precisava de uma ajuda para o marido e para a vizinha. E aí eu perguntei assim, mas a senhora precisa dar ajuda para o marido ou para a vizinha? Ela disse assim, para os dois, porque a minha vizinha fez um trabalho de macumba e meu marido saiu de casa e foi morar com a minha vizinha, já estão juntos, e eu queria saber se vocês desfazem trabalho de macumba aqui, E eu que não presto, eu não ia perder a oportunidade de fazer uma gozação, Eu falei, a gente desfaz. Vocês desfazem? Desfaz, bicho, a gente desfaz macumba aqui toda semana. Então eu vim no lugar certo, vocês vão desfazer a macumba? Vamos, mas tem uma questão. Tem. Eu tenho que pagar? Não, tem que pagar. Só que assim, para a macumba ser desfeita, eu tenho que lhe fazer 3 perguntas e a senhora não pode mentir. Depois que a senhora responder as 3 perguntas, aí a gente vai fazer o trabalho. Não, o senhor pode fazer, eu respondo. Aí eu perguntei assim para ela: a senhora ainda amava seu marido? Ela disse: amar, sim. Não, depois de quase 30 anos junto, a gente se aguentava, Não posso dizer que eu amava. Legal, beleza. Vocês brigavam muito? Sim, todo dia. Um dia sim, o outro também. O pau quebrava. Voava prato para tudo quanto é lado. Legal. Terceira pergunta: a senhora desconfiou em algum momento, a senhora percebeu que o seu marido tinha alguma intenção na vizinha? Sim, desgraçado. De uns tempos para cá ele começou a me ajudar no serviço de casa, e eu fiquei pensando, meu marido mudou tanto, mas depois eu percebi, ele só varria a calçada, ele não varria dentro de casa, ele varria a calçada. Aí depois eu percebi, era de tal hora na parte da manhã e de tal hora na parte da tarde, quando a vizinha chegava e quando a vizinha saía. Então o desgraçado já estava de olho nela. E só, então tá, agora vamos fazer uma conta de matemática juntos. Vamos lá. A senhora estava num casamento onde já não tinha amor, ok? A senhora estava num casamento repleto de brigas, ok? E a senhora estava num casamento onde um dos cônjuges já tinha o desejo de trair, ok? Então, agora a senhora soma isso, mais a macumba pegou. Então, a macumba pegou com base nesses elementos, nesse processo que está o seu casamento falido.
Então, neste caso, nós temos, entre aspas, uma maldição justa. Ainda que a vizinha tenha feito alguma coisa, e me parece que a vizinha tinha feito mesmo, o desejo somado a um lar sem estrutura culminou na separação. Mas aí o que a gente entende? Que a macumba só acelerou o processo. Estava tudo programado já para acontecer. Aí, para quem gosta desse assunto, macumba, magia negra, vou recomendar um outro livro, muito antigo, acho que a gente nem tem ele aqui, que é a psicografia do Robson Pinheiro, que é o livro Aruanda. O livro Aruanda, ele explica sobre os condensadores energéticos, né? O que é um condensador energético? É aquilo que serve como condensador da energia da macumba. Então se usava sapo, roupa, se for para isso, nessa intenção, a calcinha de a cueca do homem, é um condensador energético. Então o livro, ele vai explicando esse processo todo de magia, muito, muito, muito interessante o livro, muito esclarecedor, chama-se Aruanda, muitos aqui já devem ter lido, inclusive. Então é assim que funciona, o mal tem acesso a nós, à medida que encontra ressonância em nós, como o bem tem acesso a nós, à medida que encontra ressonância em nós. Próxima pergunta. Se temos simpatia dos bons espíritos, afinidades, eles não podem nos ajudar um pouco mais? Se nós temos afinidade com os bons espíritos, amizade, eles não podem nos ajudar um pouco mais? Aí assim, vem aquela coisa de apadrinhamento. Então assim, existem coisas... vou voltar ao que eu disse agora há pouco, que fica um pouco difícil da gente entender por quê. Existem razões que nós desconhecemos. Vou dar só um exemplo. Quando meu pai desencarnou, as primeiras horas dele no plano espiritual, né, o desligamento do corpo, a chegada dele no plano espiritual, as primeiras conversas dele, poderia ter sido com o Dr. Klaus, poderia ter sido com a Dona Benedita, que provavelmente também estiveram ali ajudando, né? Poderia ser com o Sr. José de Moraes, mas quem esteve à frente ajudando-o foi o Lindomar desdobrado do corpo. Aí você vai perguntar por quê? Não sei, né? Talvez as circunstâncias indicassem isso, não sei, né? Por quê? Eu não sei por quê. Então assim, não é às vezes aquele espírito que a gente tem afinidade, que a gente tem entre aspas uma amizade, que estará mais perto da gente nos ajudando, ou que estará nos recebendo assim que a gente desencarnar. Então existem nesses meandros uma série de situações que nós não sabemos. Por exemplo, deixa eu ver se eu lembro, nós olhamos para os meninos da Fernanda, que eu estou vendo a Fernanda ali, né? Para a netinha da Suzy, que eu estou lembrando aqui, para os meus netos e outros mais que têm filhos menores que estão aqui, ou netos. Nossa, que será o futuro deles, né? Eles reencarnaram para quê? Em que direção será que eles vão? A gente não sabe, a espiritualidade sabe. Então se você pegar pela idade, Dr. Cláudio de Moraes, Dona Benedita, todos eles tiveram contato com essa garotada. Então, eles saíram deles. Então é bem possível que a ligação de uma Dona Benedita, Dr. Klaus, outros espíritos, seja maior com esses espíritos que estão chegando agora do que com a gente. Por quê? Porque com certeza tiveram uma convivência no plano espiritual. Vamos programar uma reencarnação? Vamos. Onde é que eu vou reencarnar? Minha mãe vai lá no caminho de Damasco. O meu pai está lá no caminho de Damasco. Então vamos ver aqui, vamos ajustar aqui. Onde é que você vai nascer? Vai ser Votuporanga então. Você vai lá para a evangelização do caminho de Damasco. Houve uma programação nesse sentido. Então os benfeitores espirituais têm informações que nós não temos. Entendeu? Como é que é? Então são essas coisas que a gente fica com um ponto de interrogação na cabeça, e aí a gente vai deixando passar, porque não tem jeito. Ao desencarnar, um pai ou uma mãe
pode se tornar o anjo da guarda do seu filho? Muito difícil isso acontecer. Por quê? Porque o filho já tem, esse cargo já está ocupado, né? Para a mãe, para o pai desencarnar e se tornar o anjo da guarda do filho, esse filho teria que estar sem anjo da guarda, e a gente sabe que não é assim, que todo mundo assim que reencarna tem lá um espírito protetor. Mas tem uma outra coisa, quem desencarna precisa estar em condição evolutiva de assumir esse papel. Não é porque desencarnou, sabe tudo. Às vezes o espírito desencarnou e ele não tem condição de fazer isso. Então assim, o espírito até pode, vez ou outra, ajudar, vez ou outra colaborar, mas tem que ser com autorização, digamos assim, do anjo da guarda oficial. Não dá para ele se meter a fazer as coisas. Então tudo tem que ter, e tem uma hierarquia que vai determinar se pode ou se não pode. Por exemplo, como acontece no plano encarnado, no plano espiritual é a mesma coisa. Chega um monte de espírito para trabalhar aqui, um monte de espíritos, outros espíritos saem, outros chegam para trabalhar, e só vão trabalhar com ordem do seu José de Moraes e do Dr. Klaus. Se não tiver autorização, não vai trabalhar. Eu me lembro de uma vez, isso há muitos anos também, que se apresentou um espírito médico desencarnado que queria trabalhar na equipe do Dr. Klaus, mas esse médico, ele usava branco o tempo todo, para ele era uma necessidade, isso não poderia ser mexido, ele tinha que trabalhar de branco, e um médico que fosse trabalhar com ele também teria que estar de branco, com um jaleco branco, com uma roupa branca e tudo mais. E o Dr. Klaus chegou nele e disse: então o senhor não vai trabalhar, porque nós não temos ritual. Se o senhor quiser trabalhar e se adequar como nós fazemos aqui, o senhor é bem-vindo. Se for do seu jeito, nós não queremos. E ele não quis. Não, se não for do meu jeito eu não quero, e foi embora, e não trabalhou. Como acontece conosco, muitos encarnados vêm, se afinizam com o trabalho, outros não se afinizam, alguns ficam, outros vão embora, né? Mesmo aqueles que discordam, e às vezes pode ter alguém que discorde desse ou daquele trabalho, mas compreendem que é assim mesmo. Eu sei lá, se fosse eu faria diferente, tudo bem, não tem problema nenhum, né? Mas existe a hierarquia, existem as orientações, e nós vamos segui-las desta forma, certo? Deixa eu ver aqui onde que eu estou quase acabando já. Se nós oramos com sinceridade e os bons espíritos nos ajudam, por que os bons espíritos permitem que os médiuns errem? É que aí tem a questão do livre-arbítrio, né? Tem a questão das escolhas. Por exemplo, eu lembrei desse exemplo agora porque eu vi esse exemplo recentemente. Você tem um médium que pode ser autoinduzido por uma indução das circunstâncias. Vou repetir. O médium pode ser autoinduzido por uma indução da circunstância. A Márcia chega e diz assim para a Célia, são amigas, estão conversando: hoje foi difícil, briguei com meu pai é uma pessoa difícil, é complicada, olha, o meu pai é difícil, eu acho até que eu trouxe uma personalidade dele comigo. Pronto, aí daí para frente já é uma desconfiança dela, ninguém diz que é. A gente é cheio de fazer isso, né? Esse achismo às vezes é um problema. O que é problema? A ausência do estudo, né? Eu vou começar a pegar no pé dos trabalhadores de novo, para essa bagunça parar. Eu estou vendo algumas coisas que estão me deixando descontente. Bom, vamos lá. Aí o falta de estudo, porque você não aprende. E eu duvido que quem não vem na quarta-feira depois vai pegar a hora que postar no canal para assistir. Eu dou meu dedinho aqui, minguinho, né, para salvo um ou outro, mas a 90% não vai fazer isso. Então perdeu a informação, porque a pessoa tem preguiça de ir lá assistir, certo? Bom, qual é o outro problema? Essa questão, a Márcia, ela deduziu, e se era só uma dedução, ela não deveria ter falado. Não, eu acho que eu trouxe uma personalidade dele.
A Célia, se não estiver atenta, se não estiver vigilante, se não tiver uma boa intuição, entra na frequência, não do pai dela, na frequência que a Márcia falou, e traz, entre aspas, supostamente a personalidade do pai, que não era coisíssima alguma. A própria Célia se permitiu a autoindução, porque ela foi induzida para Márcia numa conversa que era o pai, e ela vai puxar o pai, e não é coisíssima alguma. Então aí não é falta de ajuda dos benfeitores, é incompetência mesmo, é invigilância, é falta de sintonia. Então aí não dá para os benfeitores ajudarem. A gente precisa separar o que é ajuda dos benfeitores e o que é nossa responsabilidade. São coisas bem diferentes, e o que é nossa responsabilidade é com a gente, e se a gente errou, a gente tem que assumir o erro, sem dúvida alguma. Entenderam? Então isso pode acontecer muito. Às vezes a gente vai viajar na maionese, a gente vai entrar numa frequência. Outro dia, Dona Benedita, quinta-feira passada, nós fizemos a sessão de quinta-feira na editora, fizemos a sessão lá, até por causa do livro que vai chegar semana que vem e tal, e sempre que chega um livro novo, as trevas batem com mais força. Então nós fizemos a sessão lá, e a Dona Benedita chamava a atenção do orgulho, que às vezes o médium orgulhoso, ele atrapalha a comunicação, porque ele mesmo interfere, porque há um desejo de estar na condição de quem está no comando. E o doutrinador com seu orgulho também, porque às vezes interfere e faz um monte de coisa, e fala um monte de coisa que não precisava, é só fazer o feijão com arroz. Aí eu vou criar todo um esquema, e vou mandar o espírito para Júpiter. Imagine só, eu já assisti doutrinação, já fui em centro, que o doutrinador coloca o espírito dentro de uma cápsula e manda para a lua. Rapaz, mas que poder é esse desse doutrinador? Eu fico assim impressionado com o cara que dá conta de fazer um negócio desse. O cara dá conta de colocar o espírito dentro de uma cápsula e ainda mandar ele para a lua. Rapaz, o cara é bom, né? O cara é bom. Então existe um monte de tropeços no meio do caminho que não tem a ver com a proteção dos bons espíritos, tem a ver com a nossa responsabilidade, que às vezes não é bem cumprida. Aí alguém poderia dizer assim: pô, Aguinaldo, mas mediunidade, incorporação, doutrinação, é tudo subjetivo, a gente não está vendo, a gente não pode pegar o espírito, a gente não tem certeza. Como é que faz? Então, aí eu vou repetir o que eu disse agora. Você tem alguns elementos que te garantem a proteção e fazer a coisa certa. Primeiro, estudo, conhecimento, autoconhecimento, para você não deixar o seu emocional interferir negativamente no processo. E a sua sinceridade. Para que você está ali? Para que você está ali? Você não está ali para servir? Então pronto. Você quer aparecer? Não. Você quer aplauso? Não. Você quer elogio? Não. Então isso é garantia. Ah, mas eu vou no claustro toda terça, eu não perco uma terça. Sim, mas eu não estou falando do claustro, eu estou falando do trabalho, não é o claustro. Você pode ir toda terça-feira. Nós já tivemos trabalhador aqui que vinha toda terça-feira e foi cortado, não vem mais. Por quê? Porque só vinha terça-feira. Aí que está o problema. Então, quando você tem essa sinceridade, está buscando para valer, ser útil, servir, você tem uma garantia, você tem uma proteção. Quando você foge a isso, aí então os riscos acontecem. Nós não precisamos, por causa disso, ter medo de fazer o trabalho. Ah, então eu vou parar porque vai que eu erro. Ah, então nem vou tentar mais porque vai que eu faço uma coisa errada. Não, se você for por esse pensamento, não dá. Você deve fazer o exercício, você vai se exercitando. E se você errar por ignorância, é compreensível. Você vai melhorando, você vai ajustando, até que você chegue num patamar, num nível satisfatório. Num bom nível você não vai chegar nunca, nessa encarnação nunca. Você vai chegar num nível razoável, assim, que dá para o gasto, e você vai fazendo aquilo ali, né? Que o seu erro seja mais pela circunstância do momento, de você não saber exatamente o que tem que fazer, mas que seja assim, tá certo? E a última pergunta. Bom, essa aqui de certa forma eu já expliquei. Em nossos pedidos, além da fé, da sinceridade, o que é mais que precisa? Bom, primeiro o mérito, né? O mérito, é a lei do mérito que funciona.
Ninguém recebe o que não merece, tanto no bem como no mal. Você vai atrair para você aquilo que você está plantando. Ah, mas eu só planto o bem, só colho coisa ruim. Sim, mas você está plantando bem agora. É a mesma coisa da pessoa trabalhar 3 dias do emprego e querer receber o salário. Calma, espera dar 30 dias, né? Ah, mas eu trabalho tanto, não chego a lugar nenhum. Então, filho, é teu primeiro emprego. Você já está com 19 anos, nunca trabalhou. Agora você já quer ter um carro, uma casa, comprado com o teu salário. Mas até aqui você não fez nada. Então nós somos muito assim, né? Nós desconsideramos o que foi para trás, né? E consideramos o agora. E a gente tem que entender que não é assim. Que existem processos que a gente tem que contar. Eu estava observando, é interessante isso, servir de exemplo. Nos últimos 6 meses, olha que 6 meses é bastante tempo. Nesses 6 meses, não teve uma terça-feira que eu entrei na sala do Klaus que eu não estava com uma dor, que eu não estava com um problema. E pior, muitas terças-feiras acumulou, da terça-feira passada, com o da terça-feira que eu já estava sentindo outra coisa, o da outra terça que ainda não tinha melhorado, e às vezes juntou 3 na terça-feira seguinte, e assim vem. E eu até brinquei, falei, acho que os espíritos estão cobrando tudo meus karmas de uma vez só. Não é possível, não está vindo tudo de uma vez só, porque, gente do céu, é demais. Mas é isso, são os méritos, as programações e também a questão do nosso estado emocional. Ah, mas eu estou orando com tanto fervor. Não, você está orando com revolta, não é fervor. Não, porque eu chego a chorar de ódio, né? De ódio, porque Deus está demorando, porque já era para ter melhorado, porque você não entende. Não é assim que a gente faz? Não, eu vou orar com fé. A gente começa, ai Senhor, por que eu tenho que passar por isso? O Senhor bem que podia me ajudar. O Senhor vai me ajudar quando? Porque eu também já não aguento mais. Você só falta falar assim, vamos logo, né? Então pode observar, às vezes a gente diz uma coisa que não corresponde à verdade, né? A gente adora fazer isso. A gente tá balbuciando palavras e dentro de nós, o nosso estado emocional está o pior possível. A gente está ali com uma revolta, a gente está ali com uma não aceitação, aquela nossa prece é mais um desabafo, ou a nossa prece é para ver se Deus fica com dó da gente, né? E a gente vai se contradizendo nisso, né? Tem uma pessoa que diz assim, ai, eu estou com ódio da minha vida. Não, mas eu sei, tudo tem que acontecer com a vontade de Deus, não tem nada errado. Mas dá vontade de matar o... Não, mas eu não vou matar, que eu sei que matar é errado. Mas tem hora que eu perco a fé em Deus. Não, mas eu não vou perder. E eu fico ouvindo aquilo, eu não sei com qual delas eu estou conversando, porque deve ter umas 3, 4 personalidades ali. Então eu tenho uma dificuldade enorme de identificar, qual que é você? Você é revoltado ou você é que aceita? Você é que tem fé ou você é que já está chutando o pau da barraca? Nós fazemos isso, né? Nós vamos nos alterando o nosso emocional e aí fica difícil até para Deus nos atender. Sem falar ainda que aí tem um último problema para a gente arrematar. A maioria de nós sequer sabe o que quer de melhor para nós. Tem um monte de coisa que a gente pede a Deus que não serve para nada. Tem um monte de coisa que a gente pede a Deus, ainda bem que Deus não atende. Porque se Deus atender, nós estaríamos mais ferrados do que a gente já está. Tem isso também. A gente pede um monte de coisa que não era nem para pedir, que você não precisa daquilo, aquilo não vai te ajudar, aquilo não vai colaborar com a tua vida. Fique em silêncio, né? E deixa que Deus proporcione a você aquilo que você precisa daquele momento, para você dar conta da sua vida. Tá certo, pessoal? Então nós encerramos aqui. Ficou uma para trás aqui. Deixa eu falar isso, dá tempo ainda, temos 2 minutinhos. Em relação a uma outra pessoa encarnada, agora é 2 pessoas encarnadas, podemos nos tornar protetor de uma outra pessoa? Também é um pouco complicado. A gente não pode, em circunstância alguma, assumir a responsabilidade da encarnação dos outros, cada um que se vire. O que pode acontecer, isso pode acontecer, é algumas pessoas, por força das circunstâncias, se tornar o anjo da guarda da outra pessoa. Então, por exemplo, você tem uma mãe, tem um bebê de 2 anos, aí a mãe é traficante de droga, vai presa, condenada a 20 anos, a avó vai lá e assume a criança, e vai criar. Ela se tornou um anjo da guarda daquela criança. Vocês concordam comigo? Então existem casos em que isso pode acontecer, e às vezes não precisa nem ir tão profundamente. Você pega uma pessoa, um jovem, está começando o primeiro emprego, não sabe nada de coisa alguma, aí vamos supor, pega um patrão, um cara lá que é humano,
que é um cara do bem, vai direcionar, vai dar oportunidade, vai ensinar, vai deixar um menino crescer, vai subir ele de cargo. Esse patrão foi um anjo de guarda na vida daquela pessoa. Então, nesse sentido, nós podemos ser anjos da guarda de um monte de gente, né? Ajudando essas pessoas. Agora, diretamente ser um anjo da guarda da outra pessoa, porque aí a gente esbarra na lógica, né? Eu vou salvar minha esposa, vou salvar minha mãe, vou salvar meu filho. Não, aí a gente vai para um caminho que não condiz com aquilo que o Espiritismo nos ensina, tá certo? Feito então a última pergunta, muita paz, muito obrigado. Nós encerramos os nossos estudos aqui, até a próxima quarta-feira. O pessoal da internet, do canal, muito obrigado também. Valeu, pessoal. Agora é a parte que a gente levanta e vai embora.